A denunciada requereu em sua peça de defesa preliminar que a mesma fosse interrogada pela comissão. Sendo assim, o presidente da Comissão de Ética deferiu o pedido, folha 66 dos autos, e designou uma audiência para o dia 24 de fevereiro às 15 horas, em uma sala do Complexo Administrativo da Câmara Municipal, para a realização do interrogatório. No dia do interrogatório, a denunciada compareceu no horário marcado, acompanhada de seu advogado, constituído nos autos, e diante dos membros da Comissão de Ética não quis se manifestar sobre os fatos, oportunidade em que optou por ficar em silêncio, por ser um direito constitucional. Da denúncia sobre incapacidade de gerenciamento, falta de prestação de contas ao plenário do ano de 2021, movimentação bancária da Câmara sem a devida assinatura do primeiro secretário, quebra de decoro parlamentar ao denunciar colegas da mesa diretora sem provas, almoço que custou mais de 80 salários mínimos, entre outros. Sobre a denúncia de cancelamento de empenho em um contrato de forma estranha, a defesa alega que determinou os cancelamentos diante das condições de arrecadação prevista em contraponto com o orçamento vigente. A comissão verificou e constatou que o servidor público, contador Geraldo Brambila, alertou a denunciada no dia 15 de setembro, por e-mail, folha 50 dos autos, de que havia uma necessidade de revisão de todos os contratos firmados, pois da forma como estava a planilha apontava um déficit de mais de R$300 mil até o final do ano. Em seguida, ela determinou os cancelamentos de vários compromissos firmados, que correspondem aos empenhos e contratos indicados na denúncia. A denúncia afirma que os veículos da Câmara Municipal estão parados desde meados de setembro de 2021, necessitando de manutenção, fato este que demonstra falta de zelo com o patrimônio público. A defesa confirma que os veículos estão parados, reconhece a necessidade de reparos e alega que os veículos não são prioridades. A Comissão de Ética e Decoro fez diligência junto a servidores, motoristas do Legislativo, assim como junto à Casa Legislativa, imóvel alugado pela Câmara, e lá constatou, o que já é de conhecimento de várias pessoas, ou seja, que os veículos estão guardados, porém, no tempo, levando chuva e sol, necessitando de reparos e apresentando condições precárias para viajar com segurança. Muito embora a denunciada disse em sua live, publicada nos últimos dias em redes sociais, de que os veículos estariam numa oficina para reparos, esta alegação não procede, conforme foto anexa, e confirmação pelos membros da comissão, consequentemente demonstrando falta de zelo com o patrimônio público. Sobre a denúncia de que existe aparelho de ar-condicionado guardado em caixa por vários meses, enquanto funcionários trabalham em situação precária, a defesa alega que não foi informada da necessidade pelo responsável do setor. Em diligência, a comissão confirmou a alegação de falta de zelo em relação ao aparelho de ar-condicionado guardado em uma caixa, conforme foto em anexo. E a defesa não procede porque a denunciada entra na sala com frequência e tem conhecimento dos fatos. Quanto à denúncia relativa a vazamentos de água, goteiras e situação precária na sala da secretaria, a defesa alega que não foi comunicada e não existe pedido de reparos no telhado por parte do responsável pelo setor, o que não é verdade. A comissão anexou aos autos ofício com solicitação do responsável pelo setor, onde comunica a vereadora Luciara sobre os problemas na secretaria da Câmara e a necessidade de reparos urgentes. A presidente deferiu o pedido para executar os serviços, porém não liberou os recursos. Em diligência, a comissão constatou vestígios e mofo devido a vazamento no teto, confirmou a existência de diversas goteiras com fotos de baldes em dias de chuva, tornando assim o ambiente de trabalho insalubre e danificando a mesa e equipamentos de informática devido à água de chuva. Os fatos foram constatados pelos servidores, além das fotos em anexo. Os danos causados demonstram a necessidade de urgência na realização de reparos no telhado existente do prédio da Câmara. Verificando a peça de defesa, quanto aos itens de incapacidade de gerenciamento constante da denúncia, a comissão, após constatar a veracidade das alegações, chega à conclusão de que a denunciada se comporta como se nada estivesse acontecendo e que ela não sabe de nada. Na verdade, existem provas nos autos onde demonstra o contrário e é sua obrigação zelar pelo patrimônio público. Enfim, torna-se impossível acreditar que uma presidente da Câmara não tenha conhecimento dos fatos. Consta da denúncia
despesa considerada absurda com a festa da sessão solene da Câmara no mês de agosto de 2021, no Clube Casa Mix. A defesa não entrou no mérito, não apresentou justificativas e apenas se restringiu a desqualificar a denúncia, sob a alegação de que as provas, como cópia de denúncia anônima feita ao Ministério Público sobre esses fatos, foram obtidas de forma irregular. Porém, foi constatado pela comissão e consta nos autos que realmente a Câmara Municipal solicitou orçamento para realizar um almoço, folha 23 e 26 dos autos, onde o custo total para a realização ficaria em R$37 mil. Ao verificar os processos, a comissão constatou um pagamento em favor da empresa Fábio Edilberto Silva, no valor total de R$ 89.450, ou seja, um valor bem acima do programado. Não deve prosperar a defesa, uma vez que, além de cópia da denúncia anônima apresentada pelo denunciante, todas as alegações da denúncia em relação ao referido almoço podem ser vistas por qualquer cidadão, pois está disponível no site da Câmara. Portanto, essas informações são públicas e o fato é verdadeiro. Importante ressaltar que essa quantia é correspondente a mais de 80 salários mínimos na época de sua realização. Isso mesmo, almoço que custou mais de 80 salários mínimos. Assim, a comissão pode afirmar que o dito almoço custou um verdadeiro absurdo, demonstrando um escárnio com o erário público, falta de respeito com o cidadão de bem e total ingerência administrativa. Quanto à denúncia sobre o repasse do 10º a menor em favor da Câmara, a defesa não se manifestou. Em seguida, a comissão fez diligência sobre ao setor de contabilidade da Prefeitura Municipal e, conversando com o servidor José Renato, bem como junto ao secretário de Finanças, senhor Alberto Fanelli, foi constatado que o orçamento da Câmara ficou abaixo dos valores que a Câmara tem direito. Por imposição legal, o Executivo só poderá efetuar o repasse até o limite do orçamento constante da Lei Orçamentária Anual. Informou ainda que o Poder Legislativo deixará de receber em torno de R$600 mil no ano de 2022. Da falta de decoro parlamentar. A denúncia alega uma suposta ofensa aos vereadores e ao prefeito, quando da denunciada teria dito que uma reunião realizada no gabinete do prefeito, entre os vereadores e o prefeito, não passou de um circo. A defesa não faz qualquer menção a este fato. Após diligências, a comissão não encontrou registro da palavra circo, proferido pela denunciada em atas ou áudio das sessões da Câmara. Porém, teve acesso a áudio em grupo de WhatsApp, onde confirmou que a denunciada, em mensagem de áudio enviada ao blogueiro Alan Gonçalves, realmente proferiu a palavra circo em relação à reunião então realizada. Sobre a denúncia considerada precipitada em relação aos membros da mesa diretora da Câmara, ao enviar ofício ao TCE, informando que estes se recusaram a assinar e devolver o saldo do 10º da Câmara, a defesa não entra no mérito e apenas se restringe a alegar que a presidente cumpriu norma constitucional e que a devolução de recursos caracteriza boa gestão e que os trabalhos legislativos já teriam se encerrado. Em seguida, a comissão observou que realmente a denunciada elaborou e encaminhou no dia 24 de dezembro, às 7h38, um ofício de número 124 da presidência da Câmara destinado ao presidente do TCE, onde afirma que os vereadores Clério Tadeu e Marcelo Vieira, membros da mesa diretora, se recusaram a assinar a autorização para a transferência de sobra do 10º da Câmara para a Prefeitura. Importante ressaltar que a Câmara tem, por imposição legal, o artigo 32 e 5º da Lei Orgânica, o prazo de até 31 de dezembro para efetuar possível sobra de recursos. Porém, mesmo levando em conta que o movimento bancário se estende até dia 30 de dezembro, ainda assim existia prazo de sobra para que a transferência de possível saldo fosse realizada, pois a denúncia descabida ao TCE foi realizada no dia 24 de dezembro. No dia 27 de dezembro, consta ofício protocolado na Câmara, onde os dois membros da mesa diretora afirmam que não recusaram a efetuar a possível transferência de saldo. Pois bem, no dia 24 de dezembro, a denunciada convocou os vereadores para uma reunião extraordinária para deliberar sobre esse assunto no dia 27 de dezembro. Porém, nesta data, ela já havia denunciado os colegas da mesa diretora, de forma, no mínimo, precipitada, porque ainda existia prazo suficiente para tal decisão. Em resumo, verifica-se que a vereadora Luciara primeiro denunciou oficialmente os dois colegas da mesa, para depois marcar uma reunião para se discutir o assunto. Assim, foi confirmado pela comissão que a denunciada
agiu de forma leviana e injusta com os colegas de mesa, uma vez que a denunciada alega a recusa dos mesmos em assinar, porém, não apresenta qualquer prova que pudesse confirmar suas evasivas alegações. Agindo assim, de forma leviana, sem provas, a denunciada cometeu a quebra de decoro parlamentar em face dos dois vereadores que compõem a mesa diretora da Câmara, pois denunciou os mesmos ao TCE sem provas em relação à recusa. Da denúncia de descumprimento da lei orgânica e regimento interno, relativas à movimentação bancária. No dia 28 de dezembro, a denunciada de forma livre e consciente, sem assinatura do primeiro secretário da mesa diretora, efetuou uma transferência de recursos sobra de duodécimo da Câmara em favor da Prefeitura, porém, sem qualquer embasamento legal, pois o artigo 32, inciso 5 da Lei Orgânica, bem como os artigos 11, 6 e o artigo 12, 25 e o artigo 17, 10, todos do regimento interno, determina que uma movimentação bancária deverá ser precedida de assinatura não só do presidente, mas também do primeiro secretário ou seu substituto. Na defesa, a denunciada não entra no mérito e apenas afirma que agiu dentro das normas legais. Mas não é verdade. A denunciada comete erro grave de interpretação de texto ao afirmar que o artigo 12, inciso 24, a linha R do regimento interno da Câmara dá o direito ao presidente para realizar a devolução dos recursos do Poder Executivo. Não obstante, o artigo menciona que o presidente deve efetuar a devolução. Esta devolução só se materializa mediante uma transferência bancária ou emissão de um cheque. E esses mecanismos só podem ser realizados com a anuência de outro membro da mesa diretora, o que não aconteceu neste caso. A atitude da denunciada acabou por abrir um precedente que erroneamente pode ser interpretado em outras oportunidades, deixando assim de prevalecer o que determina a lei orgânica e o regimento interno da Câmara. A legislação é bem clara ao determinar a exigência de ambas as assinaturas e uma movimentação bancária. Percebe-se que a denunciada agiu de forma unilateral e autoritária, sem nenhuma base legal. Ficou demonstrado claramente que a denunciada quebrou o decoro parlamentar ao movimentar a conta bancária da Câmara sem assinatura de um membro da mesa diretora. Da falta de prestação de contas ao plenário. Sobre a denúncia de falta de prestação de contas ao plenário, a defesa se apresenta de forma vazia, inconsistente e afirma que não foi esclarecido quais contas não foram prestadas. Porém, não é verdade. Em diligência, a comissão pôde afirmar que a denúncia é clara e afirma categoricamente que os balancetes de receita e despesa do Legislativo não estão sendo apresentados ao plenário. A comissão verificou todas as atas e documentos protocolados e lidos em plenário e constatou que desde 1º de janeiro de 2021 até 16 de fevereiro de 2022 não foram apresentados ao plenário desta Casa de Leis nenhum balancete de receita e despesa da Câmara, conforme pode ser comprovado através de certidão anexa aos autos, emitida pelo servidor responsável pela confecção de atas. A prova de que a denunciada infringiu as normas legais quanto à prestação de contas pode ser confirmada na reunião da Câmara do dia 17 de fevereiro, quando, pela primeira vez, foi apresentada uma prestação de contas, esta relativa ao mês de janeiro de 2022. Assim, a denunciada não cumpriu o que determina o artigo 51, inciso 7 da Lei Orgânica, bem como o artigo 12, inciso 6 e 27 do Regimento Interno. Portanto, a denunciada não prestou contas do seu mandato por mais de um ano. Agindo desta forma, ao não prestar contas ao plenário, além de descumprir a lei orgânica e o regimento interno, a denunciada feriu o artigo 37 da Constituição Federal, em especial, feriu os preceitos da publicidade dos atos da administração pública. Conclusão. Num simples comentário em relação à peça de defesa à hora apresentada pela denunciada, verifica-se que a mesma deixou de entrar no mérito de vários pontos da denúncia e, por dificuldade em contradizer os fatos denunciados, preferiu silenciar em alguns pontos e tentar desqualificar a denúncia e denunciante. Finalizando, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, após diligências e averiguações, constatou que, diante do que foi apurado, a denunciada demonstrou falta de capacidade de gerir os recursos do Legislativo em prejuízo ao erário público, além de quebrar o decoro parlamentar
parlamentar ao agir de forma desrespeitosa e leviana com os colegas vereadores, em especial com os membros da mesa diretora. A comissão constatou também a quebra de decoro parlamentar, quando a denunciada movimentou recurso financeiro da Câmara sem assinatura de membro da mesa diretora, infringindo artigos da lei orgânica e do regimento interno desta Casa de Leis. Também não prestou contas ao plenário ao não apresentar os balancetes mensais, referente ao período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, conforme determina a lei orgânica e regimento, ferindo assim o preceito constitucional do princípio da publicidade contido no artigo 37 da Constituição, além de ferir os artigos 51(7) da lei orgânica e o artigo 12, 6 e 27 do regimento interno da Câmara. Por tudo exposto, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, recorrendo ao princípio da razoabilidade, opina pela procedência parcial da representação por quebra de decoro parlamentar, com base legal no artigo 16, 2 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, bem como da lei orgânica e artigo 9º do regimento interno, sugerindo, no caso em tela, a aplicação do artigo 22 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, perda temporária do mandato por 30 dias, bem como o afastamento definitivo do cargo de presidente deste legislativo a partir da deliberação do plenário, devendo este relatório ser levado ao plenário da Câmara para deliberação na forma da lei. Bom Jesus de Itabapoana, 3 de março, José Luiz Rezende, relator. Acompanham o relator os vereadores Kleber Reis, Eduardo Alves, Sérgio Ney Borges Quisócio, Samuel Joalho Júlio Aguiar.